Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Mais do que noticiar um fato, a mídia tem que saber também analisá-lo. O caso da morte do terrorista Osama Bin Laden, após uma incursão no Paquistão, é um exemplo claro deste tipo de atitude. Depois do primeiro impacto, a mídia mundial converteu-se num grande fórum para discutir e julgar o contra-terrorismo. Para debater este tema, convidamos o jornalista Cláudio Boiunga e o filósofo Roberto Romano. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Nossa mídia é preconceituosa, não valoriza o trabalho individual dos repórteres investigativos e prefere sempre os vazamentos, sobretudo os que se referem a escândalos e à corrupção. É excepcional o trabalho do repórter Chico Otávio do Globo ao reconstituir o atentado do Rio Centro na véspera do 1º de maio de 1981. O jornal concedeu o maior espaço e o maior destaque à série de revelações do seu repórter. O resto da mídia, porém, não se mexeu. Parecia até incomodada com a recuperação de tantas informações. Para dar certo, a Comissão da Verdade precisará primeiro empolgar a mídia. A imprensa ajudou muito para se chegar à unanimidade no plenário do Supremo em favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ninguém ignorava que a aprovação incomodaria as corporações religiosas, sobretudo a católica, e mesmo assim a imprensa foi em frente. Resta saber se ela conseguirá manter o mesmo empenho em outras causas da agenda em favor do laicismo. O Estado de Direito Democrático é obrigatoriamente secular e ainda um longo caminho a ser percorrido. A morte de Osama foi o alvo principal dos chargistas que exploraram os mais variados enfoques do tema, não deixando de lado a questão política e o aumento da popularidade do presidente Barack Obama. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa contesta uma injustiça praticada contra Hipólito da Costa, nosso primeiro jornalista. As acusações de que teria negociado com a coroa portuguesa um financiamento para o seu Correio Brasiliense. Hipólito da Costa era um partidário da monarquia. Hipólito da Costa via com muita simpatia o governo, o reinado de Dom João. Ele não tinha nenhum interesse em combater a monarquia portuguesa, nem muito menos o príncipe regente. Suas críticas, das quais nunca desistiu, era contra os governantes, contra os maus governantes, contra os maus zeladores do tesouro público. Uma outra acusação infundada é de que Hipólito seria um partidário da Inglaterra. Ora, Hipólito da Costa foi o maior crítico, o crítico mais veemente do Tratado de 1810. E esse tratado atendia a interesses fundamentais da coroa inglesa. E, no entanto, Hipólito não passou um número do seu jornal sem mostrar a imoralidade desse tratado. Hipólito da Costa trabalhou pela independência do Brasil. Ele, como José Bonifácio, como tantos outros brasileiros, queriam sim que o Brasil e Portugal se mantivessem unidos, só que o Brasil hegemônico, o Brasil dominando esse grande império português. E claro, os portugueses não podiam concordar com isso. Hipólito da Costa atuou em defesa dos interesses do Brasil já em pleno processo da independência, em 1822, lá em Londres, contratando mercenários, intermediando negociações para aparelhar a marinha brasileira que iria mais tarde fazer as guerras da independência no norte brasileiro. Então ele de alguma forma já foi aí uma espécie de cônsul honorário do Brasil, posição para a qual foi oficialmente convidado depois por Dom Pedro I e por José Bonifácio, mas que não pôde assumir porque faleceu. Então é por isso que a gente pensa em Hipólito da Costa nesse cenário do Itamaraty, porque de alguma forma
Hipólito da Costa é também um antepassado dos diplomatas brasileiros nesse lado de defesa dos nossos interesses, de defesa de atuação junto a outra nação no que era brasileiro, no que era importante para a causa do Brasil. Na crônica de Maurício Menezes, a mancada de um locutor de rádio que quis caprichar demais. De olho na gafe. Durante muitos anos, a Rádio Jornal do Brasil foi uma das grandes emissoras do Brasil, sempre sóbria, precisa, bem informada. E você lembra muito bem disso, não, Odísio? Eles tinham uns blocos musicais maravilhosos. E uma vez um colega, logo de manhã, 5 e pouco da manhã, ele pegou um bloco com 3 músicas, as 3 músicas com intérpretes estrangeiros. Só que a terceira música era brasileira, Tico Tico no Fubá. E o colega pegou aquele embalo do estrangeiro e mandou brasa, né? Acabamos de ouvir com Frank Sinatra, Strangers and Lights, Beatles, Here, There, Never, Frank Murcell, Taiko Taiko no Fuba. E foi o Tico Tico no Fubá dessa maneira mesmo, viu? Em 11 de setembro de 2001, a mídia dos países democráticos foi transformada num campo de batalha. Sem a mídia, o terrorismo não teria repercussão. E agora, a mídia converteu-se num grande fórum para discutir e julgar o contra-terrorismo. A execução de Osama Bin Laden não vai acabar com os atentados e massacres de civis inocentes, mas acaba com o mito da invencibilidade do fanatismo político-religioso. O quadro mudou drasticamente e as revoltas que estão ocorrendo há 5 meses na África do Norte e no Oriente Médio estão contribuindo para esta reversão. Convém lembrar que o processo só se completará quando a sociedade civil mundial tiver condições de perceber que o fim do terrorismo passa obrigatoriamente pelo fim do fanatismo religioso, de todos os fanatismos religiosos. Consagrar a tolerância e o respeito à diversidade levará ainda muito tempo, mas é possível estabelecer uma fronteira racional entre o poder da fé e o poder do Estado. Em Toledo, na Espanha, há mais de 1000 anos, as 3 principais religiões monoteístas conviveram pacificamente e juntas produziram o que foi conhecido como a primeira Idade de Ouro. Está em nossas mãos reproduzir aquela convergência. Basta compreender que a noção de guerra santa é uma das invenções mais diabólicas do homem. Quase 10 anos depois do maior atentado terrorista da história, a derrubada das Torres Gêmeas, o mentor do ataque, o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, foi morto por militares americanos no Paquistão. A ação foi comandada diretamente pela Casa Branca e o próprio presidente Barack Obama anunciou em cadeia nacional o resultado da operação. After a firefight, they killed Osama Bin Laden and took custody of his body. A mídia foi rápida e a notícia correu o mundo. Me parece que foi uma celebração da morte de um fascínora, e sim a celebração da possibilidade do fim de uma era do terror, não do terror. Assim eu interpreto o que aconteceu com os americanos. Eu estava lá, e quem estava lá nunca vai esquecer, não apenas daquelas imagens que nós todos vimos, mas o cheiro de carne humana queimada. Quer dizer, foi setembro, outubro, assim, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, você sentindo aquele cheiro no metrô, em casa, no ônibus, na rua. Isso você não esquece. Você pode até apagar da sua memória, ainda que temporariamente, as imagens dos prédios ruindo, das pessoas fugindo, ou das pessoas que saltavam para a morte, mas o cheiro é uma presença intangível e ao mesmo tempo muito poderosa. Eu acho que por mais críticas que os jornais fizerem, os grupos contra o governo fizerem,
Acho que, de maneira geral, o cidadão médio americano está se sentindo vingado, está se sentindo recompensado pela ação do governo americano, está vendo no Obama o seu presidente capaz de defender o país. E eu acho que esse sentimento é muito maior nos Estados Unidos depois de 11 de setembro, é um sentimento que realmente tem muito mais força na maioria do povo americano do que críticas e questões jurídicas internacionais e mesmo questões de direitos humanos. Acho que prevalece para o povo americano a necessidade de se defender de terroristas e de mostrar para os terroristas que quem atacar os Estados Unidos acabará sendo pego e morto. No dia seguinte, contagiados pela euforia geral, os jornais apoiaram Barack Obama e deram apoio total à operação sem levantar dúvidas. No dia seguinte, todos os jornais americanos vibravam patrioticamente. Nenhum jornal teve uma atitude crítica em relação ao fato, né? Ao fato de ele ter invadido o Paquistão, ao fato de ter executado o Bin Laden. Ninguém questionou isso no primeiro momento. O máximo de cautela que aconteceu foi que alguns jornais, como o New York Times, atribuíram ao Obama a declaração de que o Bin Laden estava morto. Não assumiram. Mas a maior parte dos jornais, ele está morto, alguns até pegamos o bastardo, era um clima muito de euforia, muito eufórico. Mas o apoio irrestrito não durou muito. A invasão ao Paquistão foi coberta de mistério e com procedimentos que causaram polêmica. A recusa do governo americano em divulgar as fotos de Bin Laden morto só acirrou o debate. E a mídia cobrou explicações sobre as violações dos direitos humanos e a falta de um julgamento, como no caso de Saddam Hussein e algumas décadas antes do nazista Adolf Eichmann, capturado por israelenses. Ela atendeu a uma expectativa geral, apesar do havido, o que aconteceu no 11 de setembro? Osama Bin Laden é o carrasco de mais de cerca de 3 mil pessoas. Eu acho que seria uma ingenuidade imaginar que esse homem seria preso e levado a julgamento. Imagine, por exemplo, vamos imaginar um cenário, ele preso, é levado ao tribunal de Haia, não é? E no tribunal de Haia começa um julgamento. O que acontece em Haia durante esse período todo, não é? Imagine o tamanho do problema, para usar uma expressão comum, não é? Que tipo de dificuldade seria gerado por um julgamento de Osama Bin Laden, por exemplo? Então, veja, o meu raciocínio é cínico? Mas é assim que as coisas acontecem. Quase sem querer, o episódio foi divulgado em tempo real, através do Twitter de um vizinho da mansão de Osama, o que serviu para evidenciar a força das mídias sociais. Mesmo sem ter a dimensão do fato, a informação foi parar na rede, mas só depois de confirmada pela mídia tradicional, ganhou o mundo. O que as mídias sociais têm que o jornal não tem, basicamente, é rapidez. Isso para o bem e para o mal. Então, uma notícia errada pode se propalar nas mídias sociais e o desmentido dela não vai tão rápido, porque as pessoas gostam mais das versões. Entre o fato e a versão, se a versão é melhor, todo mundo prefere a versão. Outra coisa também é você medir a repercussão de uma notícia. Às vezes o que é notícia na mídia social não é o que é notícia nos jornais, não está na primeira página, e os jornais só vão perceber isso muito depois. Terceira, que permite os comentários, permite que você interaja com as histórias, né? Então, você dá sua opinião diretamente, concorda ou não, aquilo tem também uma repercussão. Agora, lógico que a imprensa tem um fator fundamental. O repórter, um bom repórter é um repórter treinado, ele está acostumado, tem faro, tem olho, ele é malandro, ele sabe identificar o que é falso, o que é verdadeiro, na maior parte das vezes. Mas como a imprensa pode garantir uma mídia independente e uma cobertura isenta que não fique a reboque das informações oficiais? Se você quer uma cobertura, se não equilibrada, mas próximo disso, você tem que, antes de tudo, tirar os seus repórteres das redações, dos telefones e dos computadores e mandar para lá.
A partir daí você pode fazer uma análise. Essa cobertura em loco seria o ideal. E sem tempo para voltar, sem ser assim, vai, fica 2 dias, faz as imagens, faz as entrevistas e volta. Não, seria ir e fica um tempo. Fica com o povo, fica com as pessoas. E daí, sim, acho que essa pode ser uma contribuição. Para debater esse tema polêmico, estão conosco aqui no Rio o jornalista e escritor Cláudio Boiunga e em nosso estúdio em São Paulo, o professor de Filosofia, Política e Ética da Unicamp, Roberto Romano. Professor Romano, eu queria retomar aquele tópico que começou o editorial e que nos remete ao 11 de setembro, é que sem a mídia o terrorismo não existe. Uma bomba jogada num lugar ermo, sem nenhuma cobertura, ela mata um número determinado de pessoas, mas ela não apavora, ela não assusta. Agora, a partir do momento em que a mídia multiplica essa informação, o terrorista passa a ser realmente ser dono de uma audiência muito grande. Como é que o senhor vê isso hoje, em que a mídia passou a ser um fórum, onde até o terrorismo e o contra-terrorismo estão sendo julgados? Como é que o senhor vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Dines, que eu concordo totalmente com o editorial que você leu. Em primeiro lugar, é preciso ver que não existe nesse campo, né, do fanatismo uma opinião neutra, uma opinião objetiva. São forças que estão se guerreando, né? O segundo ponto é essa questão da mídia se transformar em foco de propaganda, né? É bom recordar que a razão de Estado utilizou, desde o regime de Hitler até hoje, Goebbels, pensemos em Goebbels, a mídia, o rádio, e no caso de Hitler, até mesmo a televisão, porque outro dia eu estava lendo um livro sobre o Terceiro Reich e havia um circuito de televisão para as cabeças privilegiadas do Reich, para a propaganda. E no caso, a razão de Estado encarnada no terrorista, o terrorista não tem o Estado, mas ele tem a razão de Estado que é irracional, né? E ele sabe utilizar esse recurso da propaganda. Então, aí surge a questão ética. Até quando ou até onde a mídia deixa de ser a noticiosa que leva o saber para a sociedade e se transforma numa espécie de refém involuntário das duas razões de Estado, né? Esse é o ponto. Me parece que a mentira, a falta de informação veraz, tudo isso deveria ser combatida pelo jornalismo e por todos aqueles que têm interesse na livre expressão. Então, e no diálogo. Isso é uma coisa que a gente nota que sai muito ferida nessas guerras. Cláudio Boiunga, trazendo o assunto aqui para a operação jornalística, né? Esse é um caso em que as informações só tem uma fonte, que é o governo americano. Uhum. Talvez o governo paquistanês se estimule e se anime a divulgar ou descubra alguma coisa que se acrescente. Mas, por enquanto, temos uma fonte. Agora, o jornalismo brasileiro, sobretudo, ele trabalha com informações muito factuais, muito limitadas. Quer dizer, falta uma análise completa dos acontecimentos, que são também... a análise também é informação, a análise também Claro. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o ponto é esse. O grande déficit jornalístico, na minha opinião, nossa cobertura toda, é de análise, é de interpretação. Atenção, não opinião. A opinião esteve presente de uma forma esplendorosa e, às vezes, até irresponsável. Como se fosse, você vê um jogo de xadrez e você começa a torcer por um e não pelo outro. Isso não significa nada. Ou seja, o que se pedia era analisar a questão. Por exemplo, a questão da decisão da operação.
Obviamente, todo mundo conhece o precedente em Israel do Eichmann, né? Em que havia certamente uma ilegalidade, mas uma legitimidade. E essa é uma questão que não foi abordada, essa questão da legitimidade. A imprensa também não abordou, a meu ver, as limitações que hoje no mundo tratam o que o filósofo Claude Lefort chamou o soberanismo como uma espécie de blindagem de agressão aos direitos humanos. Não é? O caso da Bósnia, vários casos. O Irã faz o que quer, começou em Nuremberg, não é? Na verdade, eu acho que essa coisa não se analisou. A operação, por exemplo, tenho certeza que os Estados Unidos tivessem bombardeado aquele compound, aquele prédio, as pessoas teriam aceitado melhor, mas os americanos teriam ficado sem as informações que colheram, evidentemente, claro, e seria muito menos cruel, eventualmente, com as pessoas que estavam em volta. Isso tudo não foi analisado. Havia muita opinião, decepção, Obama era tão bonzinho, etc. Isso é uma ingenuidade. O que se precisa é análise. Análise é alguma coisa que acompanha a notícia de uma forma madura, equilibrada, independente. E se antecipa ao notícia. E que se antecipa e que joga para frente. É isso que as pessoas procuram no jornal. E não estão encontrando. E não encontram às vezes. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e na edição de hoje um debate sobre a repercussão da morte de Osama Bin Laden. Um dos pontos que geraram polêmica na mídia foi a questão da divulgação ou não da foto do cadáver do terrorista. Quem comenta de Nova York é o correspondente Lucas Mendes. Nem antes do 11 de setembro, a grande imprensa americana publicava fotos grotescas ou imagens de corpos mutilados, nem de americanos, nem de inimigos. Há uma tradição militar contra o uso de fotos de inimigos mortos para a propaganda. A foto de Osama Bin Laden mostra um rosto tão desfigurado, sem um olho, com os miolos expostos, e ele acha que pode provocar perigosas reações anti-americanas. O debate sobre a publicação da foto continua intenso e rompe linhas partidárias. Vários grupos devem pedir na justiça a liberação da foto, com o argumento que a decisão do presidente contraria a liberdade de expressão. Censura nunca funcionou bem na mídia americana e, a longo prazo, com raras exceções, funciona mal também em países não democráticos, em especial depois da internet. O material censurado acaba vazado dentro e fora do país, como tem acontecido nos países árabes. Cláudio Boiunga, tem essa questão da exigência, da cobrança logo de mostrar a foto como prova de que foi realmente que o Bin Laden estava morto, né? Mas tem um dado que também é analítico e que faltou ao noticiário aqui da nossa imprensa. É que quem começou a exigir a foto do cadáver inicialmente foram os veículos da direita americana, que não queriam dar ao candidato, porque o Obama agora é um candidato à reeleição, não queria dar esse prestígio, esse trunfo, não é? E eles é que começaram a exigir certos de que era uma mentira. E aí nós entramos nesse terreno de um fanatismo, que é um fanatismo político, mas também religioso, porque a direita americana é intoxicada por partidos religiosos. Eu também, até sexta-feira, onde foi noticiado que a Al-Qaeda admitiu a morte, havia o perigo, de um lado, esse que o Lucas falou, de que, de repente, a indignação pela profanação do corpo e tal. Por outro lado, se jogaram no mar para esconder a não morte dele, seria um sebastianismo no ar, o que era uma loucura. Quando a Al-Qaeda disse, não, ele morreu, acabou a conversa. Ninguém mais pediu nada, porque a própria Al-Qaeda admitiu que ele ganhou a parada, acabou. Então, não, e a direita americana... Só os mórbidos continuaram querendo ver os miolos do cara. Então, realmente, eu acho que é uma falsa discussão nesse sentido. Quer dizer, é outra falsa discussão. A discussão mais importante,
uma vez mais, ficou em segundo plano, que é a discussão, eu acho que, eu termino aí, que quando o segundo homem da agora recentemente, o Ayman al-Zawahiri, que a morte de Bin Laden foi uma uva de um cacho e o cacho continua, é importante agora falar no cacho e não ficar na uva que já foi embora. Professor Romano, como é que o senhor vê então essa continuação, que a coisa começa agora, quer dizer, o mundo só agora está dando um passo para frente, se libertando desse fantasma do Osama Bin Laden, e agora tem aí pela frente toda uma tarefa, inclusive de desarmar os espíritos, de baixar essa tensão, esse confronto religioso, político. Como é que o senhor vê agora o segundo passo, o segundo round? O segundo passo, me parece, seria atribuir, de fato, à ONU, não é, aquilo que supostamente é a sua atribuição. Né? Isto é, dar-lhe poderes, além do Conselho de Segurança, para incentivar o diálogo entre religiões, entre governos e, sobretudo, nessa perspectiva de movimentos de democratização nesses países tradicionalmente ditatoriais de religião sunita, dar a possibilidade deles conhecerem as outras culturas e debaterem com elas. E a questão nuclear, me parece, continua sendo a questão de Israel. Né? Enquanto não chegarmos a um consenso em termos internacionais, né, sobre o direito que tem Israel de estar ali e trabalhar com o seu povo, com os demais, efetivamente toda essa questão, o cacho de ódio, que eu diria, vai continuar aumentando. Né? Então é preciso chegar a um consenso sobre esse ponto. E aí, efetivamente, a direita norte-americana não ajuda muito, né? E esses movimentos mais radicais também não ajudam. Né? Então nós temos esse impasse sempre sendo retomado. Professor Romano, mas aí nós temos também uma questão, além da direita americana, temos a direita israelense, ou melhor, os partidos ultra-ortodoxos israelenses, que estão impregnados de um desespero, de uma exaltação religiosa, que não é sangrenta, que ainda não se manifestou de forma sangrenta, mas é um entrave ao processo de paz. Quer dizer, e aí voltamos àquele tópico que eu propus, quer dizer, o espírito de Toledo, é preciso desarmar o fanatismo religioso, inclusive em Israel, para que todos possam se sentar e tentar construir um consenso. Boiunga, como é que você vê? Sim, eu acho que você tocou na questão da intolerância, né, Diniz? Israel tem os seus ayatolás, não é? Tem. Quer dizer, na verdade, eu acho que enquanto persistir essa intolerância, a coisa fica difícil. Professor, o senhor ia dizer alguma coisa e eu interrompi. Não, eu só ia lembrar, não preciso lembrar você, que conhece melhor do que eu, essa questão, mas na verdade já surgiu sangue, e sangue de uma autoridade máxima de Israel que foi morta em atentado por gente nessa linha. Né? Exatamente. Então essa é uma questão muito séria. Foi o ex-premier Isaac Rabin, que foi assassinado. Eu considero uma grande figura, um prêmio Nobel, que foi assassinado e o assassino teria sido incentivado por fanáticos religiosos. Mas e esse problema aqui tem um dado apenas pitoresco que eu queria tentar trazer aqui para vocês, que é um noticiário que está no G1 hoje, que é um jornal ultra-ortodoxo judaico em Nova York, chamado Die Zeitung, escrito em Yiddish, em que ele pediu desculpas hoje, porque eles tinham apagado daquela foto histórica a imagem da Hillary Clinton. E por quê? Não porque eles sejam contra a Hillary Clinton, mas é porque o jornal não publica imagens de mulheres. Por isso eles apagaram.
uma coisa medieval, pré-medieval, não é? Então, eles hoje pediram publicamente desculpas por esse fato, mas isso eu trago aqui para mostrar de como essa intoxicação religiosa está prejudicando o racionalismo na era do racionalismo, na era da ciência, na era em que nós temos que usar o melhor das nossas cabeças, elas estão sendo embotadas, não é? Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, eu gostaria de lembrar, já que o Boyunga lembrou o Lefort foi o meu orientador em Paris. E uma vez nós estávamos conversando, quando ele estava preparando um livro sobre Solzhenitsyn. E ele me dizia, e esse ele passou para o livro, né, que a partir do Solzhenitsyn, que os bandidos do Shakespeare seriam piores se eles tivessem ideologia. Então veja, quando você tem o fanatismo religioso que se traveste e que se radicaliza em ideologia, todos os banditismos são permitidos, né? E aí não é essa ou aquela religião, é toda a religião, é todo aquele indivíduo que se transforma em dono da verdade. Diderot tem uma frase que eu prezo muito: é preciso não transformar Deus num punhal a ser colocado na costa do outro, né? Deus não é punhal, né? E isso já nos dá um caminho, né? Inclusive com toda aí, isso nos remete ao programa que nós fizemos na semana passada, da necessidade do Brasil se assumir como uma república laica e secular, não é? Porque começa confundindo a fé com o poder político e não se sabe onde acaba. Porque há formas só a complementar o que o professor disse, há formas também laicas de fanatismo e de servidão da liberdade de pensamento. Eu me lembro que os russos têm um humor muito grande, quando na época da União Soviética, da finada União Soviética, que tinha dois jornais, o Pravda, que é a verdade, e o Svetsia, que é a notícia. Os russos, muito engraçados, diziam que o Svetsia não tinha Pravda e o Pravda não tinha Svetsia. Então, isso também é uma forma de sonegação do papel crítico da imprensa num Estado que, em princípio, era laico, na verdade, criou-se uma espécie de invólucro religioso na verdade oficial. Sim. Agora, tem alguns dados também que nós não podemos ignorar, e nós estamos pretendendo fazer uma análise mais global, que tem faltado à imprensa diária, sobretudo, é que há um forte movimento no mundo inteiro direitista, não é? Xenófobo, nacionalista, não é? Que isso gera um processo que não se sabe até onde pode dar, né? Quer dizer, os países como na Escandinávia, que eram tradicionalmente social-democratas, de repente estão entregues a partidos conservadores. A França, temos aí a ameaça da filha do Le Pen ser candidata e talvez ser eleita, né? Como é que você vê isso? Eu acho que, ao mesmo tempo, eu não sou tão pessimista, porque eu vejo que a Primavera Árabe é um fenômeno libertário extraordinário. Pós-ideológico? Absolutamente. Quer dizer, eu acho que o grande desmentido, tanto a intolerância do segundo Bush quanto a do Bin Laden, veio das ruas de Tunis, do Cairo e agora, sofridamente, em Damasco, que estão sendo reprimidos de uma forma braba. É que, na verdade, isso representa a grande desvinculação dessa ideia que estava na base da Guerra Santa, de que o Islã é igual a terrorismo. É mentira. O que os jovens na rua pedem é um republicanismo, na verdade, uma imprensa livre, governantes eleitos, pluripartidarismo, etc, etc. E eu acho que isso é um voto de confiança, eu me agarro nisso. É verdade que existe na Europa essa coisa de se fechar em si próprio. Eu estive recentemente na França. É assustador o fato de que a filha de Le Pen vai estar no segundo turno. E que os países estão se fechando. E que, para terminar, o presidente Sarkozy propôs o fim do acordo de Schengen, que permite a livre circulação para se defender
Inclusive, hoje, você viu as imagens do pessoal fugindo da Líbia. Lampedusa. Dramática, em Lampedusa e tal. Enfim, ao mesmo tempo, há coisas boas que podem... Professor Romano, e o senhor vê, como filósofo político também, o senhor vê uma possibilidade desse movimento, essa primavera verde no mundo árabe, ela realmente ganhar consistência? Eu acho que sim, eu acho que ela tende, com muito sangue, com muito sofrimento, a alargar esse campo da democracia, inclusive revertendo sobre a Europa, como diz o Bojunga muito bem, né, fazendo com que um novo desafio democrático surja no horizonte. Eu me preocupo muito com o aspecto acadêmico e a ressurreição de autores como Carl Schmitt, sobretudo cultuados por pessoas da antiga esquerda, isso é, um antissemita, um favorável ao nazismo e tudo mais, que hoje está sendo lido como se fosse um grande libertário. Na verdade, é porque se trata de um etnocentrismo europeu e um desprezo pelas outras regiões do mundo. Então, esse ponto me parece muito sério. Então, nesse caso, eu concordo com Bojunga, uma esperança surge no Médio Oriente, do lugar onde nós não esperávamos, o que é fantástico. Veio das ruas, né? Vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta no Observatório de Imprensa de hoje, a postura da mídia mundial em relação à ação que levou à morte de Osama Bin Laden. Na Europa, continente que vive em estado de alerta em relação ao terrorismo, a cobertura foi ampla, como contam os correspondentes Círio Bocaneira e Débora Berlink. Os jornais franceses saudaram a morte de Bin Laden como uma boa notícia, assim como a maior parte dos jornais europeus. Naturalmente, os jornais se interessaram nos detalhes dessa morte, falaram muito sobre o mistério da operação que levou à morte de Bin Laden no Paquistão, questionaram o papel do Paquistão, mas o interesse aqui se voltou rapidamente sobre o que vai acontecer depois da morte de Bin Laden, sobretudo com a França. É preciso lembrar que a França foi alvo de Bin Laden também. Em outubro do ano passado, Bin Laden divulgou uma mensagem ameaçando a França pelo seu papel no Afeganistão, ao lado dos americanos, e também pelo que Bin Laden chamou do tratamento que a França tem dado aos muçulmanos. Ele se referia, claro, à lei francesa que proíbe o uso de véu islâmico nas ruas. Portanto, a França tinha todo interesse com a morte de Bin Laden, mas como disse o Palácio do Eliseu, o palácio do presidente Nicolas Sarkozy, este não é o fim do Al-Qaeda. A grande preocupação na França é o que vai acontecer com a rede de Al-Qaeda, sobretudo na região do Maghreb, na África, onde estão as ex-colônias francesas. Neste momento, 5 reféns franceses no Niger, e 2 jornalistas estão há mais de um ano capturados pelas forças do Al-Qaeda no Afeganistão. Como no resto do mundo, a cobertura aqui na Europa da morte de Bin Laden foi maciça. Não se pode esquecer também que a Al-Qaeda comandou 2 grandes ataques em território europeu. Madrid em 2004, Londres em 2005. Quase 200 mortos em Madrid, 56 em Londres, centenas de feridos e mutilados. Além da cobertura puramente factual, como foi, aonde, quem se envolveu, a mídia entrou logo na discussão do contexto. Em primeiro lugar, discute-se se foi correto e juridicamente legal matar Bin Laden, em vez de prendê-lo. Alguns analistas apontaram mais sentido de vingança no gesto do que busca de justiça ao matá-lo. Discute-se também o destino dado ao corpo, se teria sido um desrespeito religioso jogá-lo ao mar, e se a foto do corpo baleado e deformado deveria ser divulgada. Como o grande interesse que existe aqui pelo Paquistão, ex-parte do Império Britânico, afinal de contas, debate-se ainda o que permanece sem resposta. Como foi possível uma força militar estrangeira entrar no território do Paquistão
sem que as autoridades paquistanesas soubessem. Como foi possível Bin Laden viver naquela tal casa durante 5, 6 anos, próximo a uma base militar, sem que ninguém soubesse? Houve mentira por parte do governo paquistanês, houve incompetência, houve submissão completa à decisão dos americanos, ou tudo isso junto? As respostas até agora não convencem. Professor Romano, tem aqui nesse comunicado, nesse boletim do Círio Bocaneira, tem aqui algumas coisas muito interessantes, essas perguntas que ele faz, que nos remetem também, digamos, à leitura que nós fazemos todo dia dos jornais. É que há uma vocação de uma certa geração de jornalistas de fazer a história instantânea. Quer dizer, hoje o veredito é esse e acabou. Só que a história está começando, a história nem começou ainda a ser contada, né? Nós temos aí desdobramentos e mais desdobramentos. Até hoje ainda não se sabe direito tudo o que aconteceu na Alemanha nazista. O senhor agora está contando a história da televisão, e já se quer um veredito definitivo. Como é que o senhor vê essa compulsão do mundo moderno de querer fazer a história instantânea, como se ela pudesse ser feita instantaneamente? Olha, Dines, nós podemos dizer que isso é nossa herança dos gregos. Há um trabalho do David Hanson, que é um especialista em guerra norte-americano, e que mostra que nós herdamos dos gregos essa ideia de que é preciso decidir tudo rapidamente. E, portanto, tudo tem que ter uma dimensão cada vez mais acelerada em termos de tempo, né? E o olhar exerce um papel fundamental nisso, né? Então, veja, nesse caso eu diria para você que nós podemos encaminhar as duas coisas ao mesmo tempo. Essa questão da foto do Bin Laden, nós temos aí, do ponto de vista ético, né, aquilo que há de mais baixo no instinto humano, que é o de se regozijar com um cadáver ultrajado. Então, esse é um ponto. Me parece que o presidente Obama teve toda a razão a dizer que não se trata de um troféu, né? Isso susta, não é? Esse desejo de ver o mal, né? Os gregos chamam isso de kakurgia, o gosto de ver o mal, né? Agora, nessa linha da rapidez, né, nós temos que isso pode nos levar a impasses tremendos, porque a nossa cultura é uma cultura essencialmente espacializada e nós já dominamos o espaço completamente, o nosso espaço. Então, aonde nós iremos a partir de agora? O que nós teremos que produzir a partir de agora para que a curiosidade seja mantida, para que a notícia seja vendida? Então, esse é um ponto que me preocupa muito, porque se trata de uma distorção ética que não é de 100 anos, que é de 2 milênios, pelo menos, da nossa história, que está se exacerbando esses tempos. Cláudio Boiunga, chegando um pouquinho mais perto, não 2 milênios, mas aqui para o caso, tem uma telespectadora, a Priscila Cunha, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, que ela nos mandou uma pergunta que eu acho extremamente interessante. Pergunta a ele, vocês acham que a mídia minimizou o fato de Osama ter sido aliado dos americanos e não levantou a hipótese de que a execução seria a queima de arquivo? A primeira parte da pergunta eu acho mais sugestiva do que... A queima de arquivo, não, claro, ele não levava nenhum segredo que o mundo não soubesse. Era um dos grandes ressentimentos do Osama Bin Laden ter sido usado, ele se achava usado pelos americanos na luta contra a União Soviética por ocasião da invasão do Afeganistão. Ele achava isso, era um dos o primeiro dos grandes problemas que ele teve com a América. Depois outros surgiram, né? Com Israel, subsidiariamente, a invasão do Líbano em 82. Teve a questão da guerra, a primeira guerra do Iraque, né, que
os americanos, na verdade, mantiveram tropas perto dos lugares sagrados. Então, há um acúmulo de ressentimentos dele. Eu acho que a ideia de queima de arquivo não foi isso. Isso realmente, eu tenho quase certeza que as tropas do CIL, esse grupo da Marinha Americana, dos comandos, na verdade, foram lá com 90% de possibilidade de matar. Ou seja, eu li hoje que ia um grupo lá de intérprete, de advogado, não sei o quê, para eventualmente, se ele fosse capturado, mas eu tenho a impressão que a principal objetivo era liquidá-lo. E foi feito essa coisa para se apoderar dos documentos que estavam no disco rígido, nos computadores. Tanto é que eles, a primeira coisa que disseram logo foi que havia tramado para os 10 anos do atentado às Torres, um atentado novo à rede ferroviária americana. Professor Romano, na reportagem que precedeu aqui o nosso debate, o jornalista especialista em questões estratégicas, Roberto Godoy, do Estado de São Paulo, ele levantou uma hipótese, não é, que é extremamente interessante. Como é que se poderia, digamos que ele tivesse sido capturado, como é que ia se fazer o julgamento dele em Haia ou nos Estados Unidos, e como é que seria, ia ser o país que abrigasse esse tribunal ia ser transformado numa fortaleza, porque sujeito a ataques terroristas. Como é que poderia ser resolvido essa hipótese, que é, digamos, a mais humanitária, de capturá-lo vivo e fazer como Israel fez com Adolf Eichmann, que botou cloroforme, ele despachou como bagagem e chegou em Israel e foi julgado e depois foi condenado. Como é que poderia ser feito isso no mundo como o de hoje? É muito difícil. De fato, é um problema não apenas logístico, mas é um problema estratégico e um problema, inclusive, de segurança desse país, como o Godoy disse bem. Agora, me parece que, além disso, tem esse outro lado, né, que eu insisto. O Bin Laden não era um grande orador, mas ele era um mestre na arte da propaganda, né? Então, imagine um tribunal em Haia, com todas as televisões abertas para ele, os jornais, etc., para que ele fizesse uma pregação, né? Aí, efetivamente, os resultados seriam desastrosos, né? Então, me parece que é muito complicada essa questão. Eu acho que a resposta do Estado americano foi a mais eficaz, com os custos. É bom lembrar que todo remédio é veneno, né? E aí, a dose, nós não sabemos bem se a dose do veneno foi maior do que a de remédio. Queria só acrescentar uma coisa que o professor Romano disse, é que havia um problema também de ordem jurídica. Os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional. E os crimes só seriam julgados a partir de 2002. E o atentado contra as Torres foi em 2001. Isso também serviu para alguns americanos justificarem uma a execução. avaliação, né? Agora, eu quero aproveitar, Boyunga, que tem aqui uma notícia, que os filhos de Bin Laden, os sobreviventes, né, porque um deles morreu na incursão, eles acusam os Estados Unidos de violar os direitos humanos, o homem desarmado, e depois sepultá-lo no mar, contrariando toda, digamos, os rituais da religião islâmica. Eles não reclamaram quando o Bin Laden sepultou 4.000 pessoas no ataque às torres, não é? Quer dizer, na verdade, eles estão falando dos direitos humanos. Pela primeira vez eu vejo esses rapazes reclamarem em nome do direito internacional. Aliás, tem muita gente, de repente, falando do direito internacional, que viola sempre lá. Eu acho que isso é um argumento especioso. Na verdade, é uma falta de visão histórica, como você disse. Isso tem que ser visto com uma amplitude maior do que esse legalismo bobo. Professor, e o senhor vê essa cobrança de direitos humanos justificada, faz sentido? Como é que o senhor vê isso?
Não, não. Veja, existe um ponto de sociologia dos iniciais, que se chama expectativa de comportamento. Se você vai numa rua e você vai na contramão, você está contra a expectativa do comportamento. Assim também a questão dos direitos humanos. Se você desrespeita os direitos humanos, e o Bin Laden e todos aqueles que assumiram a sua opção fazem, né, não pode esperar o respeito para eles, para o seu direito humano, porque eles não dão direitos humanos aos outros. Então, aí a questão é dos dois lados, né? Expectativa de comportamento dos dois lados. Você espera civilidade, você espera respeito, se você age de maneira civil e de maneira respeitosa. Eu gostaria de lembrar, levando o raciocínio do professor adiante, que a questão do santuário, quer dizer, é uma derivação da questão da soberania. O santuário que serve para atacar o outro, para violar os direitos dos outros, não pode ser considerado um lugar inviolável diante do direito internacional. Isso nós temos visto em vários lugares, inclusive aqui, quando as Farc foram atacadas dentro do território. E eu acho que lá a mesma coisa. A ideia de que o santuário se protege pela soberania é uma ideia perversa. Porque quem determinou que é um santuário? Claro, há 5 anos, aquele sujeito estava ao lado de uma guarnição militar do Paquistão. Os Estados Unidos absolutamente agiram como alguém que não tem a menor confiança no governo do Paquistão. Isso é óbvio. Agora, professor, o senhor acha que isso vai ser uma bola de neve que é capaz de empolgar? Porque, digamos, o ser humano é sensível a esse tipo de reclamação, não é? Veja, a vingança é um processo interminável. Então é por isso que você cria instituições como o Estado, estamos tentando dar solidez a essa quase ficção que se chama Organização das Nações Unidas, né? Efetivamente o desarmamento espiritual é quase que uma utopia, né? Então é preciso parar esse movimento de vingança. É por isso que eu volto à questão de Israel, né? Na verdade, nós temos que voltar antes da existência de Israel e verificar que havia já nessas regiões um conjunto de pessoas que tinham uma visão, inclusive totalitária. Eles ajudaram o governo de Hitler, não por acaso. Então, é preciso voltar a essa anamnese do passado para localizar quando começou a derrapar esse movimento da vingança. Isso faremos num próximo programa. Chegamos ao final deste. Eu quero agradecer a presença do jornalista Cláudio Boiunga e do professor de filosofia Roberto Romano. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.